Bem-vindos, meu nome é Wendel Fortunato, sou professor e pesquisador de geografia e sejam muito bem-vindos ao meu canalzinho. Antes de mais nada, deixem o seu curtir, né? Seu like, comentem e marquem o sininho e vamos dar início à nossa aula. A nossa aula ela vai explorar a interação entre o homem e a paisagem, certo? O trabalho, forma como o trabalho ele modifica e interage com a paisagem, ok? Isso cai muito em concurso e bastante no Enem, mais no concurso, certo? Por que a gente vai estudar isso? Primeiro, porque esse é um assunto basilar para entendermos a relação homem-natureza. Segundo, porque nós precisamos compreender e entender nossa relação com o mundo. Então vamos dar início a essa pequena viagem, né? E vocês vão compreender agora o conceito de paisagem. A paisagem, de acordo com antigos geógrafos, é tudo aquilo que nós conseguimos sentir, que passa pelo crivo dos nossos ouvidos, pela análise dos nossos olhos, pela perpressão da nossa pele. Tudo que passa por nossos sentidos e nós conseguimos utilizar para compreender o mundo ao nosso redor é denominado como paisagem, certo? Professor, é, existe alguma outra definição? No momento, não. A paisagem ela evoluiu em sua definição, ela não mudou a definição. Ela evoluiu, ela passou a ser de algo que apenas trabalha os nossos sentidos para algo que é por interação entre fatores naturais e sociais, que culminam por refletir a cultura e a história além das atividades humanas. Ou seja, ela é um produto da dinâmica entre o ambiente e as práticas de trabalho ou de convivência, certo? Por isso, nós temos essa definição atual de paisagem. E é importante nós falarmos sobre isso. Agora entra um tema que é delicado, porque assim, o que é natural para vocês? É o que tem plantinha? É o que tem animalzinho? Bem, para os geógrafos mais conservadores, entre eles eu sou um geógrafo bem conservador nesse ponto, a paisagem natural é tudo que não houve interação humana. Nós podemos até olhar para ela, mas ela tem que ser intocada pelo ser humano. E aí vem a pergunta: Marte é uma paisagem natural? Ali, Monte Olimpo é uma paisagem natural? A floresta amazônica é uma paisagem natural? A partir do momento que recebeu uma modificação nossa, só o pisar, nosso pisar no chão, já deixa de ser uma paisagem natural e passa a ser o que nós chamamos de paisagem modificada, certo? Porém, eu entendo, e muitos outros geógrafos também entendem, que isso é uma forma muito abrupta de pensamento. Eu acho que paisagem natural não pode ter nenhuma interação humana. Mas eu entendo que se a gente levar por esse lado, quase não vai existir paisagem natural ao nosso alcance. Por exemplo, a floresta amazônica, se nós estamos em uma clareira, encontrarmos um anel lá, pronto, aquela paisagem já não é mais natural, é uma paisagem modificada. Para os geógrafos menos conservadores, existe outra definição, que é a da paisagem natural, mas ela é formada por processos sem grande intervenção humana. Por exemplo, nós fomos até a floresta e encontramos um
pacote de biscoito vazio. Ali não é uma paisagem natural para alguns geógrafos, mas para outros ainda é uma paisagem natural. Por quê? Porque apesar de haver modificação humana, aquela modificação não interfere na dinâmica. Ou seja, não há uma interferência nas montanhas, nas florestas, nos rios, certo? Essa interferência ela é reduzida. Agora, existe uma coisa em que os geógrafos clássicos, né, os conservadores, e os geógrafos, neogeógrafos, né, por assim dizer, concordam a paisagem natural ela muda naturalmente. E ela muda através de processos como erosão, clima e assim por diante. Ou seja, ela é vital para o equilíbrio do meio ambiente e para a própria biodiversidade. Mas é isso, quando perguntarem para você, você está lá no seu Enem, no seu concurso, e aparece o que é paisagem natural. Se aparecer as duas definições, você vai na segunda, na mais atual, certo? Que ela é a mais aceita, ok? A mais antiga, ela era muito a mais aceita no passado, até idos de 2017, ela era bem aceita e bem difundida. Mas houve uma modificação recente nessa análise, né, que levou em conta esses detalhes, ok? Paisagem antrópica, que é complicado. Por quê? Porque uma paisagem antrópica é uma paisagem que foi modificada. Por exemplo, uma rodovia. Se você olhar a paisagem antes da rodovia, aquilo era uma paisagem natural, certo? Seja porque havia pouca modificação, seja porque havia nenhuma modificação, mas era uma paisagem natural. É, a partir do momento que existe uma rodovia cortando uma mata, aquilo não é mais uma paisagem natural. Ela se torna uma paisagem modificada pela ação humana, ou seja, uma paisagem antrópica. Antrópica da palavra antros, que remete à humanidade, certo? E ela reflete as atividades humanas. Por exemplo, a paisagem antrópica pode ser uma cidade, ela pode ser uma cadeia de indústrias, ela pode ser, por exemplo, uma rodovia, e assim por diante. Ela vai atender às necessidades sociais e econômicas e até mesmo culturais daquela sociedade, certo? A paisagem industrial, como vocês podem ver aí na imagem, né, temos aí um reator nuclear, né? A paisagem industrial ela é marcada por fábricas, usinas, armazéns e uma infraestrutura voltada para a produção. Ela é um subproduto da paisagem antrópica, ok? E ela reflete o impacto da industrialização com mudanças no ambiente e serve para atender demandas econômicas e produtivas, servindo ao capital. Ah, professor, no comunismo, no socialismo não existe isso? Existe. Só que lá nós vamos chamar de paisagem industrial voltada para o socialismo, para o comunismo. Essa é a única diferença, certo? Ah, a paisagem urbana ela é marcada pela presença de prédios, praças, comércios e demais responsáveis pela dinâmica social na sua realidade. Ou seja, a cidade é um construto da sociedade que ela pode vir com características culturais, pode não, ela vem com características culturais marcantes da sua área e ela é muito importante socioeconomicamente, certo? Do mesmo modo que a paisagem industrial tem sua importância, a paisagem urbana também tem. A paisagem rural, ela já é dominada por aquilo que a gente conhece: campos, plantações, pastagens, pequenas construções, e ela reflete a interação humana com o ambiente voltado para a agricultura, pecuária e atividades do campo. Lembre-se que toda a paisagem, excluindo-se a paisagem natural, ela é voltada para servir socioeconomicamente a sociedade em que ela está introduzida, certo? Ah, professor, você está sendo uma pessoa que está dizendo que tudo depende da economia.
a economia é uma das bases da nossa sociedade. Então, logicamente, muitas das coisas que nós fazemos, elas são pensadas em um viés econômico. Não é questão de ser economicista, não é questão de ser socialista, comunista ou capitalista. Toda sociedade ela advém com essas bases, e uma dessas bases é a economia, certo? A economia serve para muitas coisas. Uma delas é para indicar a saúde da sociedade, certo? Então a paisagem rural ela vai atender também à economia. Existem também diferenças geográficas e sociais em cada paisagem. Por exemplo, vou pegar aqui. Vocês acham, olha esses pilotos aqui. Esse aqui é o piloto da cidade e esse aqui é o piloto do ambiente rural. Normalmente, esse aqui tem mais poder econômico concentrado do que este. Este aqui tem maior concentração de renda. Esse aqui tem maior poder de capital. Por que essa diferença? Essa diferença é de acordo com a natureza do trabalho de cada uma delas, certo? Essa paisagem urbana ela pode apresentar maior concentração econômica do que a rural. Isso vai depender também da análise feita e do seu recorte temporal, espaço temporal. Ou seja, elas podem ser diferentes e vice-versa, mas, apesar de serem diferentes, elas são interdependentes entre si. Ok? Ah, o trabalho humano ele tem um papel crucial na transformação das paisagens. É através da agricultura, da construção, da indústria, que os seres humanos eles alteram o meio ambiente, criando novos espaços e dinâmicas para o uso da terra. Por exemplo, o que era um rio se torna uma represa. O que era uma represa pode voltar a ser um rio. O que é um deserto pode se tornar ruínas, pode apresentar modificações e voltar ao que era antes. No caso, por exemplo, de uma paisagem cultural aqui, olha, nós temos aqui as ruínas. Essas ruínas elas podem se tornar espaços turísticos para exibição de cultura e assim por diante. Então, assim, o trabalho ele é intrínseco à modificação do espaço e o espaço ele reflete sempre o trabalho. A gente não pode falar sem falar. A gente não pode falar de modificação do espaço sem falar dos impactos ambientais. É vital entender isso. Entender que as atividades humanas geram impactos é, é substancialmente importante. Por quê? Porque eu comecei a aula falando de paisagem natural. E para nós, geógrafos, conservadores, paisagem natural não existe praticamente nesse planeta. Se é que não existe mais. Porque talvez lá no fundo das fossas da Mariana tenha uma latinha de Coca-Cola. Vocês entendem? Se tiver uma latinha de Coca-Cola lá no fundo das fossas das Marianas, acabou a paisagem natural daquele lugar. E é disso que a gente fala. É, a gente é muito conservador nesse ponto, mas por quê? Porque a gente leva esse detalhe dos impactos ambientais. Tem como dizer que não houve impacto? Um caranguejo utilizar uma latinha de Coca-Cola como casa? É um impacto ambiental. É um impacto. Isso pode alterar na biodiversidade, isso pode alterar na qualidade do ambiente. Por isso é necessário gestão sustentável. Por isso, quando se fala em trabalho, nós temos que falar em trabalho sustentável também. Uma outra forma de paisagem é a paisagem cultural. Existe um pesquisador, um geógrafo, fui pupilo deste geógrafo, chamado Alessandro Dozena. Alessandro Dozena fez um estudo no Rio de Janeiro sobre o território do samba.
E é através do território do samba que ele conseguiu mesclar paisagem e cultura. É, tendo isso em vista, ele viu como as paisagens são percebidas e transformadas de acordo com a cultura. Ou seja, tradições e práticas que refletem na gestão e organização do espaço e de seus recursos. Isso é importantíssimo. Foi uma coisa maravilhosa que Alessandro Dozena fez em idos de 2013. Foi 2013 isso. E como conclusão, a interação da natureza e trabalho é essencial para a formação das paisagens diversas. Mas compreender essa relação é fundamental para promover um desenvolvimento que respeite a biodiversidade e a sustentabilidade nas comunidades. É, isso bate naquele ponto que eu disse, né? A gente precisa ter um entendimento da sociedade, precisa ter um entendimento da paisagem, para compreender que toda paisagem produzida, excluindo-se a paisagem natural, ela tem um viés econômico. E por causa disso ela tem um viés também ambiental. Então é muito importante que nós tenhamos consciência disso. Bem, pessoal, essa foi uma aula rápida, uma aulinha de 17 minutos, 16 minutos. Eu espero que tenham gostado. Curta e comente. Professor, tem uma dúvida? Professor, caiu essa questão aqui na banca da Facete, caiu essa questão aqui na FGV, me responda ela e tal. Não tem problema. Vou responder com toda alegria e toda satisfação que existe em meu ser. Exageradamente falando, muito obrigado e tchau, tchau.